estudo da semana passada, nós havíamos falado que estavam já comentando muitas coisas a respeito do reino de Deus, mas que gostaríamos de falar algo a respeito do Senhor desse reino. E aí então falamos sobre o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E aí ao final do estudo da semana passada nós falamos que o amor de Deus caminha junto com a sua justiça e que uma coisa não estaria desassociada da outra. Então hoje nós estaremos falando sobre a justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos por um momento, vamos estar orando. Pai querido, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença, clamamos pelo Teu auxílio, clamamos, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. É o Teu Espírito que nos abre o entendimento a respeito da Tua palavra, é o Teu Espírito que nos constrange, que nos conduz em arrependimento, que nos convence de toda a verdade, da justiça, do juízo de Deus. É o Teu Espírito que nos revela a grandeza e a magnitude do Teu amor. É o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós e que promove em nós a transformação que nós tanto precisamos alcançar. Por isso nós pedimos, vem nessa noite, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos que agora estão ouvindo essa palavra. Que o Teu Espírito opere poderosamente, Senhor, e promova nas nossas vidas o chegarmos ao entendimento da verdade conforme o Teu propósito, não apenas para o nosso conhecimento, mas para a experiência de vivermos por meio de Cristo, conforme a palavra do Senhor assim nos sugere que venhamos a viver por meio de Cristo, a plenitude do propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos hoje, Pai. Nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então eu queria começar hoje o nosso estudo com o texto que nós lemos, o último texto que lemos no estudo da semana passada. Então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 21. Vamos estar lendo esse texto então mais uma vez, para nos recordarmos do que lemos no finalzinho do estudo da semana passada. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, e por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se esse texto te pareceu um pouco confuso, não se preocupe, nós mais tarde vamos estar falando com mais detalhe a respeito dele, mas o texto é fundamental para pautarmos o nosso estudo, porque aqui exatamente fala a respeito da justiça de Deus. O motivo pelo qual Jesus precisava morrer era para que a justiça de Deus fosse estabelecida a respeito do pecado e daquilo que ele gerou por conta da desobediência do homem. Então, é importante que a gente entenda que o amor de Deus, ele não anula a sua própria justiça. Assim como a justiça também não se desassocia do amor de Deus. As coisas caminham juntas. E o Senhor Deus, ele anseia por nos resgatar de volta ao seu reino. Mas por mais que ele anseie que isso aconteça, ele jamais tornará barata a sua graça, manifesta por meio do sacrifício de Jesus. Também vamos falar a respeito disso com mais detalhes um pouco mais adiante. Eu quero que a gente se recorde que desde o princípio o Senhor já demonstrava todo um cuidado especial com relação à justiça.
As tábuas da lei que foram entregues para Moisés, elas foram entregues com o intuito de ensinar ao povo preceitos fundamentais para uma vida justa. Então, se a gente parar para analisar os 10 mandamentos que estavam ali definidos naquelas tábuas, a gente vê o seguinte, que os 3 primeiros mandamentos, eles diziam respeito ao nosso zelo para com o Senhor. E aí, resumidamente, eles dizem que nós não podemos ter outro Deus além do Senhor sobre as nossas vidas, não devemos fazer imagens de escultura que nos sirvam como ídolos e não devemos tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, fidelidade a Deus, nos abstermos de qualquer outra forma de adoração que não seja a esse único Deus e jamais tomarmos o nome do Senhor em vão, ou seja, temor para com esse nome santo e poderoso, que é o nome do nosso Deus. Todos os demais mandamentos, eles dizem respeito a um procedimento justo nas nossas relações interpessoais. Então, a gente vê o Senhor nos orientando da seguinte maneira: respeitar o dia do descanso. E é curioso a gente pensar que o dia do descanso é para o meu descanso. De fato, Deus se importa com o nosso descanso. Mas não é apenas o dia do meu descanso, é o dia do descanso também do meu empregado, do meu funcionário, naquela época do escravo, que havia escravo naquela época, naquele tempo, ou do estrangeiro, ou do animal, enfim, uma série de outras pessoas envolvidas nessa questão do descanso. Porque nós temos a tendência de pensar no nosso próprio interesse, na nossa própria necessidade, nos esquecermos dos outros que estão à nossa volta. Então, quando Deus diz que nós devemos respeitar o dia do descanso, Ele se importa com que todos tenham o mesmo direito, o direito ao descanso. E aí Ele diz também, honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar nada que seja de outra pessoa. Ou seja, 7 mandamentos que dizem respeito à nossa relação com outras pessoas e a forma como nós lidamos com o nosso direito e o direito do outro. E aí tem aquele ditado muito bom que diz: o meu direito acaba quando inicia o direito do outro. Então é importante que a gente considere esse espaço interrelacional que é resultado de uma convivência justa e harmoniosa, e o Senhor sempre esteve preocupado com isso. Então, caminhar de forma justa sempre foi uma preocupação de Deus para conosco, porque assim como Ele é justo e deseja que sejamos, Ele deseja que nós também sejamos justos. Assim como Ele é, também nós devemos ser o reflexo da sua imagem e semelhança. E aí eu queria que você abrisse comigo o livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha a preocupação de Deus, o que Ele requer de nós. Pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Curioso pensar nessa questão do andar humildemente. É inevitável a gente lembrar, né? Inevitavelmente vamos nos lembrar do texto em que o Senhor Jesus nos diz: e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O quanto que esse descanso se relaciona com essa humildade, essa mansidão, né, do coração de Jesus, ao qual nós devemos imitar. E aqui ele diz: pratique a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade. Vivermos de forma justa nos traz benefícios, assim como sermos mansos e humildes de coração nos traz benefícios. Como que é importante a gente entender isso. Porque muitas vezes, especialmente nos nossos dias, as pessoas entendem ou tendem a entender que se eu for justo,
Se eu agir com justiça, de alguma forma eu vou estar sendo lesado, eu vou estar sendo prejudicado, porque as pessoas ao meu redor não agem com justiça, elas agem sempre de uma forma maliciosa, elas agem sempre de uma forma ardilosa, tentando levar vantagem, tentando de alguma forma nos ludibriar, e a gente se sente como pessoas ingênuas, tolas, quando zelamos pela justiça, pessoas que estão sendo prejudicadas. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que essas coisas nos trazem benefício. Olha o que o Deuteronômio diz, lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, no versículo 24 e 25, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Olha isso. Cumprir os mandamentos do Senhor e temermos a Deus. Aquele que assim faz tem por benefício o seu próprio bem perpetuamente, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Sermos obedientes à palavra do Senhor, cumprirmos os seus mandamentos, não é um sinal de ingenuidade ou até de falta de astúcia ou de esperteza. Na verdade, é uma atitude absolutamente sábia, porque ela trará para nós não só o bem que procede de Deus, mas Deus se levantará como justiça sobre as nossas vidas. É exatamente isso que o texto diz. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor. Deus se levantará como o nosso juiz, o nosso advogado, aquele que se levanta para nos defender. Não há quem possa nos defender de melhor forma do que o Senhor nosso Deus. Amém? Mas é importante a gente entender que tudo isso acaba sendo reflexo e resultado de uma vida de obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra, ela sempre se reverterá em benefício para as nossas próprias vidas. É exatamente como quem semeia aquilo que é bom e colherá bons resultados de igual forma. Então é importante a gente entender que a bênção que nos alcança, ela não é decorrente da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Essa bênção, ela é decorrente da minha obediência a Deus, mas não da minha justiça. A nossa obediência ao Senhor traz sobre nós a manifestação da justiça de Deus a nosso favor. Da mesma forma, a nossa desobediência também traz a manifestação da justiça de Deus, só que dessa vez contra nós e não a nosso favor. Eu quero repetir isso para que nós possamos entender isso, não apenas na nossa mente, mas a gente registrar isso no nosso coração, para que isso paute o nosso coração em momentos de aflição. A nossa obediência ao Senhor traz sobre nós a manifestação da justiça de Deus a nosso favor. Da mesma forma, a desobediência traz a manifestação da justiça de Deus, porém desta vez contra nós. Então veja bem o que o Senhor nos diz em Deuteronômio capítulo 9. A partir do verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para a possuir. Porque pela maldade dessa geração é que o Senhor os lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem da tua retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Só para que você entenda o que o texto está nos dizendo, a palavra de Deus está se remetendo àquele momento em que Deus entregava a terra de Canaã ao povo de Israel. Aquela terra pertencia a alguns povos. Alguns povos dividiam aquela terra.
E eram povos que vinham acumulando as suas iniquidades diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus esperou até que enchesse a medida da iniquidade daqueles povos, para que quando isso acontecesse, Deus desse o seu basta. Então, é muito importante a gente entender isso. Há uma medida de iniquidade que Deus vai suportando e aguardando para que nós possamos ter tempo de arrependimento. E aquele povo teve o seu tempo de arrependimento. E uma vez que eles endureceram o seu coração, a um determinado momento Deus disse basta. E agora então eu dou essa terra ao meu povo. E nesse momento o Senhor adverte o povo de Israel dizendo: não pensem vocês que é por causa da justiça de vocês que eu estou dando essa terra a vocês. Não é por causa da sua justiça, é por causa da minha justiça. Porque eu estabeleço justiça. E eu não só estabeleço justiça, eu estabeleço a minha fidelidade. Porque Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó uma terra onde o seu povo iria se multiplicar e prosperar. Então a justiça de Deus, ela é igualmente derramada a todos. Deus nos trata de igual forma na sua justiça. Ele não faz acepção de pessoas, mas apesar dos nossos pecados o afrontarem diariamente, o Senhor é movido por sua imensa misericórdia, que se renova a cada manhã. E é importante que a gente entenda isso. Deus se renova em misericórdia para conosco e glórias a Deus por isso. Mas não apenas porque Deus se renova em misericórdia é que eu vou descansar na minha iniquidade. É importante que eu compreenda que essa renovação da misericórdia de Deus, ela segue um curso, mas há uma medida de iniquidade que a gente tem que vigiar e que a gente precisa atentar. Qual é a medida da nossa iniquidade? Até quanto haverá uma tolerância à iniquidade? Como alguém pode afirmar algo assim? Na verdade, nós não temos como fazer isso. Não existe uma forma de nós medirmos a tolerância de Deus à iniquidade do homem. E a questão é, o quanto nós vamos arriscar a nossa própria existência, a nossa própria vida, o nosso próprio bem-estar. O quanto vale a pena arriscar. E aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22, 23, a palavra do Senhor nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Na verdade, muitas foi o que acrescentei. Aqui diz: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o quanto que é importante que nós entendamos que é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos, e o quanto é necessário que nós diariamente venhamos a nos arrepender diante de Deus e sermos zelosos para com a nossa vida diante dele. Ele não tem nenhum prazer no sofrimento do homem, nenhum prazer na ruína do homem. Deus não se alegra em nada em pesar a sua mão contra o homem, ou contra a terra, ou contra qualquer parte da sua criação, mas a sua justiça o leva a certas atitudes, mas também a sua misericórdia faz com que ele espere a medida das coisas. E aqui, quando em Isaías, no capítulo 30, no versículo 18, a palavra de Deus nos diz algo precioso. Ele diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, todos os que aguardam que a justiça de Deus se manifeste a seu favor. Bem-aventurado é aquele que confia na justiça de Deus e que espera para que ele possa se levantar como seu justo juiz. Mas olha o início desse texto, o início desse versículo: o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Foi exatamente o que ele fez com aquele povo, aqueles povos que ocupavam a terra de Canaã.
Deus esperou para ter misericórdia daquele povo, assim como ele deu mais uma oportunidade àquele povo de Nínive. E para surpresa de Jonas, aquele povo se converteu e se arrependeu dos seus maus caminhos. Então, o quanto que é importante a gente entender que Deus não se alegra em pesar a sua mão sobre os homens, mas ele espera para se compadecer, mas é preciso que haja arrependimento nos nossos corações. Há um tripé que fundamenta o agir de Deus. E para que a gente entenda quem é o Senhor desse reino, ao qual nós queremos participar e sermos, integrantes, o Senhor do reino é aquele que se fundamenta em um tripé, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Essas coisas não se atropelam, elas não se negam, elas se alinham. As três se alinham na justa medida estabelecida pelo próprio Deus: amor, justiça e misericórdia. Foi fundamentado nesse tripé que o Senhor planejou e executou o seu plano de salvação. Foi exatamente fundamentado no seu amor para com o homem, no seu anseio de trazer esse homem de volta ao seu reino, de volta à comunhão com ele, de volta ao lugar de autoridade, de volta ao empoderamento do embaixador desse reino, de volta ao acesso às dispensas desse reino, de volta à possibilidade de ser imagem e semelhança do rei deste reino. Foi fundamentado no seu amor que o Senhor estabeleceu o seu plano, mas o seu plano não podia negar a sua justiça. Por isso Jesus precisou vir e cumprir o decreto da lei. O salário do pecado é a morte. E era necessário então que houvesse a morte, que houvesse o derramamento do sangue. E era necessário também que Deus se manifestasse na sua imensa misericórdia para com o homem e movesse pelo seu espírito o arrependimento no coração do homem. Mas o quanto há em nós de lugar para que esse espírito se manifeste, se mova e nos conduza em arrependimento. Isso é algo que depende de cada um de nós. Então, foi fundamentado nesse tripé que o Senhor planejou e executou o seu plano de salvação. E também foi fundamentado nesse mesmo tripé que ele estabelecerá o juízo eterno. O juízo de Deus também se fundamenta no amor, na misericórdia e na justiça. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas entendem equivocadamente que Deus, por conta do seu amor, ele vai receber-nos a todos de braços abertos e não vai condenar a ninguém, porque Deus ama a todos e deu o seu Filho unigênito por amor a todos. Tudo isso é verdade. Ele deu o seu Filho unigênito por amor a todos, para que todos tivessem acesso à salvação, mas ele não tornará a sua graça barata. É preciso que o homem compreenda e valorize e realmente se adeque àquilo que o Senhor nos propõe, para que faça valer um sacrifício tão precioso. E isso não pode ser desprezado. Eu queria que nós voltássemos àquele texto inicial do nosso estudo de hoje, só que agora eu vou reler esse texto na Nova Versão Transformadora. Ela tem algumas palavras diferentes, uma forma um pouco diferente de narrar o texto, que eu achei bem interessante. E eu queria ler então novamente esse texto nessa versão. E a palavra nos diz assim, Romanos 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, não é por causa da lei, não é pela nossa justiça de sermos obedientes e vigilantes da lei é que nós somos justificados. Foi atestado a nossa incapacidade de alcançarmos a justiça pela lei. Então, não foi dessa forma que o Senhor então nos justificou. E aí continua no versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. É por causa da fé em Jesus, naquele que foi o sacrifício perfeito diante de Deus, que ocupou o nosso lugar merecido na morte.
é que nós podemos então ser justificados, lavados e remidos nesse sangue precioso. Versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Nenhum de nós, por mais que nos esforçássemos, conseguiríamos alcançar o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, e eu quero que a gente firme essa palavra graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Por meio da graça, somos justificados, em sua graça, somos justificados por meio de Jesus, que nos resgatou do castigo eterno. Deus apresentou Jesus como sacrifício, versículo 25, como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda essa palavra. Deus apresentou Jesus como o sacrifício perfeito, que cumpria as exigências da lei, do castigo que era determinado a todo aquele que peca. Só que Jesus, na verdade, não cometeu pecado algum. Ele tão somente se colocou no lugar do pecador, para atender às exigências da lei. E isso vale para todos nós. A palavra diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso somos justificados. Somos justificados pelo sangue de Jesus, e por isso ele se mostrou justo, condenando o pecado na sua própria carne, e ao mesmo tempo ele é o justificador, aquele que por meio do seu sacrifício nos justifica, nos declara justos, mas apenas àqueles que creem em Jesus. O quanto precisamos crer e nos converter a cada dia mais. Conversão quer dizer mudança de direção. Se caminhamos numa direção contrária ao Senhor, a nossa conversão promove uma guinada que nos faz começar a andar em direção ao nosso Deus, porque Ele anseia ardentemente nos resgatar de volta para o seu reino. Ele quer dignificar o homem, Ele quer de novo trazer o homem à condição original daquele homem criado no Éden. Ele quer novamente restaurar a autoridade e a dignidade desse homem. Ele não mediu esforços para que isso acontecesse. O preço pago foi muito alto, foi o mais alto de todos, foi a sua própria vida. Ele doou a sua própria vida por amor a nós. Então, exatamente por isso, ele não vai tornar barata a sua graça, consentindo com a negligência para com o sacrifício de Jesus. Imagina se você paga um altíssimo preço para que alguém seja, por exemplo, liberto, né? Vamos imaginar que alguém que você ama comete um delito e essa pessoa então é presa e há uma fiança e você se desfaz de tudo que você tem para poder reunir todos os seus recursos e pagar aquela fiança para colocar essa pessoa em liberdade. E na hora em que essa pessoa é posta em liberdade, ela começa a viver de uma forma negligente novamente, caminhando muito próximo, num limite muito perigoso com aquilo que é reto e com aquilo que é errado, com aquilo que infringe as leis, novamente se colocando em risco de ser preso, de desperdiçar todos os bens que você tinha e que se desfez deles para pagar aquela fiança. Que disposição você teria de deixar que essa pessoa vivesse dessa forma tão negligente? E nós não estamos falando de bens, nós estamos falando da vida do próprio Senhor. Ele se fez homem. A palavra de Deus diz que ele abandonou toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele deixou toda a sua natureza divina.
e se fez homem, sujeito às nossas fraquezas, sujeito a toda sorte de dor, e a palavra de Deus diz que ele foi tentado de todas as maneiras. No entanto, ele não cedeu, ele resistiu. E quantas vezes nós somos tão facilmente seduzidos por uma tentação? Quantas vezes nós não resistimos a essa tentação? Porque não estamos verdadeiramente lutando contra o pecado. E o apóstolo Paulo fala de uma forma muito forte. Ele diz, porque na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, você não tem dado o seu esforço máximo, ainda que custe a tua própria vida, você não tem se esforçado o bastante. O quanto que a gente precisa valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, porque ainda que eu quisesse alcançar essa salvação, pelo meu próprio mérito, eu não conseguiria atender às expectativas de Deus. Então, somente mesmo pelo sacrifício de Jesus, isso pode ser possível. E como nós vamos então negligenciar um preço tão alto que foi pago? Jesus é o justo e ele é o justificador. A morte do justo pelo injusto. Aquele que estabelece a justiça e ao mesmo tempo é aquele que justifica. Como o Senhor Deus de justiça não honraria tamanho sacrifício de obediência? Se o Senhor, na sua imensa misericórdia, nos honra nos nossos esforços, como ele seria negligente e faltaria com a possibilidade de honrar plenamente o sacrifício que Jesus fez na cruz? Obediência até a morte, e morte de cruz. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pensa no que isso significa. Um ser santo, que não conhece o pecado, que não se associa com a iniquidade, aonde não há sombra nem variação. Como que ele estaria permeado de trevas? Porque o pecado, ele representa as trevas. Como que o Senhor poderia se sujeitar a tamanho lamaçal de trevas e densas trevas? Somente por um grande amor, uma imensa misericórdia, uma imensa bondade, é que ele poderia realmente se sujeitar a essas coisas. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós entendemos que esse momento tão dramático aconteceu ali na cruz do Calvário. Exatamente naquele momento em que Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? Foi o momento em que todo o pecado da humanidade cobriu o Senhor Jesus. E por causa desse pecado, ele não tinha mais comunhão com o Pai. Coisa que ele vinha tendo desde da sua gestação. Jesus tinha comunhão com o Pai. E durante toda a sua vida, ele separava tempos de oração. Ele separava tempos para buscar o Pai, para que ele estivesse em comunhão com o Pai, e o Pai o honrava, e o Pai falava com ele, e o Pai falava dele, testificava a respeito dele. Mas naquele momento da cruz, ele não tinha mais conexão com o Pai. E eu fico imaginando, se nós, que somos tão maus, tão pecadores, e tantas vezes já vivemos sem nenhuma conexão com o Senhor por causa do nosso próprio pecado, quando nós buscamos a Deus e sentimos um silêncio da parte do Senhor, isso já nos aflige. Imagina aquele que manteve sua comunhão plena com o Pai por toda a sua vida. E no pior momento da sua vida, enquanto ele estava ali crucificado, tomado de dores, de flagelos, de sofrimento, de angústia, de humilhação e medo, esse foi o momento em que Jesus se viu sem o Pai. É muito amor. É muito amor. É muito amor para que alguém se sujeite a isso por nós.
Obviamente que Deus não deixará de honrar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele irá honrar sim. E assim como o Senhor Jesus amou a justiça e se aborreceu do pecado, assim nós também devemos fazer. O quanto que nós devemos honrar ao nosso Senhor, também nos aborrecendo do pecado. Porque é triste, meus irmãos, quando nós nos vemos tão facilmente associados ao pecado, ou quando a gente é de alguma forma condescendente, ou de alguma forma aceitamos aquilo que é errado, passamos a mão na cabeça de alguém que a gente ama, que também vive de forma inadequada. De alguma forma nós somos coniventes. Como seríamos coniventes com algo que o Senhor abomina? Essa abominação precisa haver dentro de nós. Da mesma maneira que o Senhor abomina o pecado, nós também devemos abominar o pecado. E da mesma maneira como o Senhor Jesus ama o pecador, nós devemos amar o pecador. Compartilhar dos sentimentos de Deus, não dos nossos próprios. Porque muitas vezes nós fazemos o inverso. A gente odeia o pecador e a gente acolhe o pecado. O ser humano precisa muito da graça de Deus. Nós precisamos muito do mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para nos alinharmos aos verdadeiros princípios do reino dos céus, para nos alinharmos àquilo que verdadeiramente procede de Deus, na sua justiça, não na nossa própria, na justiça estabelecida pelo próprio Deus. Olha o que o autor de Hebreus diz. Esse texto, na verdade, é um texto tirado do livro de Isaías e que ele reproduz aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, falando a respeito do Senhor Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando a gente lê esse versículo, no primeiro momento em que eu li isso, na mesma hora me veio na cabeça como eu gostaria de ter sobre a minha cabeça o óleo de alegria. Como é fundamental, especialmente nos nossos dias, uma unção de alegria que nos sustente e que nos traga força, ânimo, vigor para continuarmos vivendo cada dia da nossa existência. O quanto que isso é fundamental. E esse óleo, essa unção, ela foi decorrente do simples fato de Jesus amar a justiça e odiar a iniquidade. Por que não buscarmos isso para as nossas vidas também? Eu tenho colocado sistematicamente diante de cada um de nós, eu me incluo nisso, e cada um de vocês, essa proposta de nós não aceitarmos menos do que tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós no seu reino. E como nós já vimos em estudos anteriores, o reino de Deus já está entre nós. Ele, na verdade, está em nós, até que se manifeste plenamente. Então, nós já podemos usufruir de muitas dessas coisas. Uma alegria que o mundo não conhece. O mundo busca insistentemente a alegria. Ele busca ansiosamente a satisfação de prazer, o anseio de saciar a alma. E nessa busca, ele realiza coisas, ele adquire coisas, ele faz coisas e nada disso o preenche plenamente. Nada disso o sacia. Às vezes sacia por um determinado momento e rapidamente aquilo deixa de saciar, aquilo deixa de preencher e aquele vazio retorna e novamente ele busca possibilidades e coisas, ambições e desejos e planos que possam de alguma maneira serem atingidos para trazer essa sensação de plenitude. Óleo de alegria é o que o Senhor tem para derramar sobre a nossa cabeça quando nós fizermos aquilo que Jesus fez, amar a justiça e odiar a iniquidade. Por isso o Senhor nos chama ao arrependimento, porque não há como nos aborrecermos do mal se também não nos arrependermos dele.
É preciso que nós venhamos a nos arrepender. Não há nenhuma justificativa para o nosso pecado. E jamais, em tempo algum, alguém poderá chegar diante de Deus e justificar os seus pecados. Na verdade, o nosso pecado simplesmente assina a nossa sentença de condenação. E a gente precisa, então, aproveitar esse tempo que se chama hoje para promover diante de Deus o arrependimento, para que o reino de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas. Por meio do sangue de Jesus sejamos lavados e justificados, possamos restaurar a nossa identidade em Deus e possamos tomar posse de um reino que nos está proposto desde a fundação do mundo e buscarmos alcançar a identidade de cidadão desse reino, coisa que eu quero falar num próximo estudo a respeito do reino de Deus, o cidadão do reino de Deus. Ele preparou o caminho, ele pagou o preço e ele tem a sua mão estendida para cada um de nós todos os dias, a fim de nos ajudar a prevalecermos contra o nosso pecado. Eu quero lembrar quando Deus fala com Caim e ele diz: eis que o pecado está à tua porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O quanto que nós precisamos lembrar dessa responsabilidade que é nossa. O pecado nos cerca, as seduções nos cercam. E a palavra de Deus nos diz: cada um é tentado por aquilo que o atrai e o seduz. Não é o Senhor quem nos tenta. Nós somos tentados por aquilo que nos atrai e aquilo que nos seduz. O quanto temos que ser vigilantes em discernirmos aonde moram as nossas fragilidades, aonde moram as nossas fraquezas, aonde somos mais facilmente atraídos e seduzidos. Esse é o lugar onde a gente tem que botar vigias. Esse é o lugar em que nós temos que estar de prontidão para não deixar que o maligno venha e nos enrede sorrateiramente e nos enrede facilmente, exatamente pelo apelo da nossa própria fragilidade, pelo apelo daquilo que nos seduz, daquilo que nos atrai. Lá na carta, na carta à igreja de Sardes, em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: palavras do Senhor Jesus à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra da questão da medida da iniquidade? Essa é a hora em que o Senhor Jesus vem. Mas esse texto, ele não se refere apenas a esse momento em que Deus vem e estabelece a sua justiça, mas também fala do momento da volta de Cristo. A igreja atenta e vigilante não será pega desapercebida. Ela não será pega de sobressalto. A igreja atenta e vigilante, ela vai estar em comunhão com o Espírito de Deus, que nos adverte a respeito das coisas que o Senhor há de fazer. A Bíblia fala a respeito disso. Deus não fará nada sem antes falar com os seus profetas. Então, a igreja vigilante, a igreja atenta e em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ela não vai ser pega de surpresa. Quem será pego de surpresa e que Jesus virá como um ladrão, como aquele que é pego desapercebido, é a igreja que não vigia. É o mundo que caminha distraído. E eu quero que a gente preste atenção que essas palavras não são dirigidas ao mundo. Essas palavras são dirigidas à igreja. A igreja que se chama Igreja de Cristo. A igreja de Sardes. E aqui
É terrível o que Jesus diz para essa igreja. Você tem nome de que vive, mas você está morta. Sinceramente, é preferível ter nome de quem está morto, mas está vivo. Muito melhor é que alguém olhe para a gente e nos despreze como se nós nada fôssemos, como se nós nada representássemos, como se fôssemos alguém que nem existisse, mas estarmos vivos de fato, do que termos nome de quem vive e estarmos mortos. Isso nada mais é do que uma aparência. E como Jesus disse àqueles fariseus, sepulcros caiados, muito bem pintados do lado de fora, mostrando uma pureza, uma limpeza, mas dentro o que tem são restos mortais em putrefação. É terrível o que Jesus diz a essa igreja, mas ele diz assim: consolida o resto que estava para morrer, ou seja, há alguma coisa que ainda vive. Há alguma coisa dentro dessa igreja que não está plenamente morta. E Jesus diz a ela: consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, você ainda tem tempo, você ainda tem condições de reaver o seu lugar. Não desperdice essa oportunidade. Vigia, arrepende-te, quebranta-te e escapa da morte, porque o Senhor te chama para a vida. É isso que Jesus está dizendo a essa igreja. Ele não tem prazer em rejeitar, em cortar, em lançar no fogo. Ele tem anseio por esse resgate. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra-te, pois, nós temos ouvido a palavra do Senhor. Nós temos acesso a essa palavra. Talvez a maioria de nós tenha mais do que uma, duas, três Bíblias dentro da sua própria casa. Nós temos acesso à pregação da palavra. Não apenas por meio da nossa igreja, mas por meio de tantas outras igrejas, que hoje, especialmente, não apenas nesse momento, isso já existia antes, mas especialmente nesse momento, estão veiculando as suas palavras pela internet. Quantas igrejas, igrejas sérias, igrejas boas, igrejas tementes a Deus, têm veiculado as suas pregações? Nós temos acesso à palavra de Deus. E nós temos conhecimento da palavra de Deus. E é preciso que a gente tenha zelo por essa palavra. E não venhamos a negligenciar o sacrifício que Jesus fez na cruz, acolhendo e acobertando coisas que, na verdade, são portas abertas para que venhamos a cair diretamente para o inferno. Há uma pregação que a missionária Edmeia fez recentemente, e ela falou sobre os pecados de estimação. Guardamos, acolhemos, passamos a mão na cabeça dos nossos pecados de estimação, do pecado de estimação dos nossos filhos ou daqueles que a gente ama e que a gente não quer confrontar e que a gente não quer desagradar, ou a nós mesmos, nós não queremos desagradar a nós mesmos. Como caminha a nossa vida diante de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque há alguma coisa que ainda não morreu. Consolida antes que venha a perecer completamente. Então, até que ponto nós temos confiado no amor de Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, e aí, descansados nesse amor e nessa misericórdia, nós temos permitido acreditar, temos nos permitido acreditar que Deus fechará os seus olhos para as nossas transgressões e nos receberá com seus braços abertos do jeito que nós estivermos. Até que ponto a gente tem acolhido essa mentira? Até que ponto a gente tem dito para nós mesmos: Deus sabe como eu sou, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou pó, Deus sabe que eu não consigo. Meus irmãos, eu também sou pó, eu também sou nada,
Eu também luto contra os meus pecados e as minhas fragilidades. Mas a verdade é que todos nós precisamos lutar e lutar até o fim. O apóstolo Paulo, que sem dúvida é o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu esmurro o meu corpo, diariamente eu reduzo ao pó. O que ele está dizendo? Que ele se espancava? Não, que ele subjugava a sua carne, porque a força da sua carne tentava levá-lo à iniquidade todos os dias. E nós precisamos lutar diariamente contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra a nossa arrogância, contra o nosso egoísmo, contra a nossa maldade, contra a nossa língua, que muitas vezes é maledicente, é fofoqueira, é invejosa, porque fala as coisas e de alguma forma dá um testemunho mentiroso. E o Senhor diz que seis coisas o aborrecem e a sétima coisa sua alma abomina: aquele que semeia divisão entre irmãos. Quantas vezes falamos as coisas uns para os outros, somos sinceros, somos verdadeiros. E a gente conta, porque eu sou seu amigo, eu vou te contar o que está acontecendo, e aí a gente conta, e a gente cria uma intriga entre as pessoas. A palavra de Deus diz que Deus abomina essa intriga formada. E ela ainda nos diz mais, não julgueis, para que não sejais julgados. Como é fácil nós estabelecermos julgamento. Como é fácil. E quanto é perigoso que nós estabeleçamos julgamento, porque muitas vezes a gente vai julgar errado. Porque nós não temos a capacidade de sondar nem mente e nem coração. E nem mesmo conhecemos todos os fatos que dizem respeito àquela situação. E nós somos partidários e a partir do nosso julgamento a gente se posiciona e a gente reage e a gente interfere. E a gente faz uma confusão. E Deus olha e Deus se entristece de nos ver envolvidos nessa confusão. Quando nós deveríamos estar gastando o nosso tempo em subjugar a nossa carne e não deixar que a gente entre por essas veredas. Tiago fala de uma forma muito oportuna e própria a respeito da língua, um órgão tão pequeno que põe fogo em uma floresta. Ela é como um pequeno, ela é como o leme, que apesar de muito pequeno, ela conduz o rumo de um navio. E assim a nossa língua também nos conduz ao inferno. Ela põe em fogo, em chamas a existência humana. O quanto nós precisamos vigiar a nossa língua. São cuidados que a gente precisa ter e se esforçar diariamente. Deus nos ama muito, muito, de uma forma que nós não conseguimos nem mensurar. Mas Ele estabelecerá a sua justiça, sim. E nós precisamos ter essa consciência. Ele não vai fechar os olhos para as nossas transgressões. Porque se Ele fizesse isso, Ele estaria sendo negligente com um sacrifício tão grande que o seu próprio Filho fez, por amor a todos nós. Deus de fato recebe o pecador como ele está. O pecador que se arrepende é recebido por Deus do jeito que ele está, sujo, endividado para com o Senhor, tomado de correntes, de cadeias que o aprisionam. Esse pecador chega à presença de Deus e o Senhor o liberta. E o Senhor o transforma, o Senhor o lava, como aquele filho pródigo que retornou à casa do pai e o pai mandou que ele fosse banhado, que as roupas fossem trocadas, que um anel fosse colocado no seu dedo como reflexo de autoridade, como selando a autoridade que o pai o investia novamente, e tudo isso foi feito. Mas uma vez que fomos lavados e remidos, libertos e santificados e dignificados, nós precisamos nos manter dessa forma. E aí a questão é, mas eu não consigo não pecar, eu não consigo não falhar. Gente, vamos entender o que representa tudo isso. Uma coisa é um pecado deliberado. Eu sei que eu estou errando e eu permito que o erro prossiga.
outra coisa é um pecado que nós nos damos conta de que estamos cometendo. E aí a gente interrompe esse processo. E aí a palavra de Deus nos diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma vez que eu me dou conta de que o que eu estou fazendo é errado, ou eu já fiz e me dei conta de que o que eu fiz foi errado, é a oportunidade que temos de confessarmos o nosso pecado e de nos arrependermos. Deus é fiel e justo. E o Senhor Jesus há de nos purificar dessa injustiça. E aí continua o texto: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, entenda que isso é um acidente, não é uma prática. É um revés no meio do caminho. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, o quanto que nós precisamos verdadeiramente nos sondarmos e observarmos a nossa própria vida e o nosso próprio interior. Aonde temos sido zelosos nos mandamentos do Senhor, aonde temos sido negligentes, aonde temos sido cuidadosos e temos nos esforçado por andarmos em obediência aos seus mandamentos e aonde temos sido negligentes. Essa palavra é perfeita. A negligência que nos leva a não dar ouvidos àquilo que Deus nos ensinou com tanto cuidado, com tanto amor, porque os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Por isso Ele nos deixou todas essas ordenanças. Se deixarmos de caminhar na verdade, nós voltamos então a um lugar de trevas. Que coisa triste isso. Que perigo nós vivemos. E se não houver em nós o arrependimento genuíno, nós desperdiçamos a maior oportunidade das nossas vidas, vivermos eternamente na presença de Deus. Lembra do que Jesus disse à igreja de Sardes? Por que nós faríamos isso? Por que nós viríamos a desperdiçar uma oportunidade tão maravilhosa, tão única, tão preciosa como essa? Deixarmos de vivermos a eternidade com o nosso Deus. Deixarmos de usufruir toda a maravilha que Deus criou. E a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não consegue nem imaginar. A gente consegue conceber pela revelação do Espírito dentro de nós, mas a gente não consegue vislumbrar a plenitude do que isso representa. E por que nós viríamos a desperdiçar isso? Por um prato de lentilha? Por um pecado de estimação? Por uma comodidade? Por um ganho nessa terra? Por honras humanas? Por bens materiais? Pelo que nós estamos trocando as preciosidades eternas para as nossas próprias vidas? Por que faríamos isso? Que insanidade tem dominado o nosso coração para que nós venhamos a crer nessa possibilidade de que eu posso viver nesse mundo do jeito que eu quiser, que eu vou estar usufruindo da eternidade com Deus da mesma forma? Isso não é verdade. Aquele que caminha dessa forma, insana, negligente, ele corre um grande risco. O risco da medida da sua iniquidade se encher.
e não haver mais como ele ser submetido novamente a resgate. Nós fomos resgatados. E olha bem o que o autor de Hebreus fala, exatamente citando o exemplo de Esaú. Capítulo 12, no versículo 14, a partir do versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa palavra me choca. Essa palavra traz impacto ao meu coração. Como que alguém pode buscar com lágrimas um arrependimento e não encontrar? É porque houve um preenchimento dessa medida. Há uma medida, meus irmãos, e nós precisamos estar atentos para isso. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha o que o autor de Hebreus ainda nos diz no capítulo 6, no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É aqui que a gente vê que Deus não tornará a sua graça barata. Ele não vai desprezar o sacrifício de Jesus, porque ele de novo está crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vexame. Expondo-o ao vexame. Eu quero que você entenda que há uma grande diferença entre o caminhar deliberadamente no pecado e o pecar eventualmente por acidente de percurso. Lembra que em João nos diz, não é para que vocês pequem, mas se todavia pecar, há um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive essa semana. Eu não me lembro exatamente que dia foi, mas eu acredito que tenha sido na segunda-feira. Na noite de segunda para terça, eu estava com meu coração muito aflito. E eu fui dormir colocando algumas coisas diante de Deus, orando e abrindo meu coração diante do Senhor. E eu falei para Deus assim, Senhor, se eu pudesse, eu agora gostaria de estar diante de Ti, literalmente diante de Ti, e eu pudesse derramar todo o meu coração e ouvir algumas coisas da parte do Senhor para mim. Coisas que pudessem me trazer esclarecimentos, coisas que pudessem me trazer entendimento, que aquietasse o meu coração. E aí naquela hora que eu falei com Deus isso, eu disse para Deus, Senhor, fala comigo em sonho, fala comigo enquanto eu durmo, que eu possa estar na Tua presença e de fato experimentar algo da parte do Senhor. E durante essa noite eu tive um sonho, que eu creio que não foi um sonho, foi de fato uma experiência espiritual.
uma experiência que eu jamais tive em toda a minha vida, em que eu estava em algum lugar, que eu não faço a menor ideia de onde era em algum lugar, e eu comecei a falar em línguas, mas eu falava numas línguas diferentes, mas algo que saía de dentro de mim literalmente como um gemido. E eram aquelas palavras como um gemido literalmente colocadas diante de Deus e que fluíam ininterruptamente. E aí eu acordei, e quando eu acordei que eu me dei conta do que tinha acontecido, na mesma hora eu me lembrei desse versículo que diz que o Espírito de Deus geme por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse fluir dessas línguas em forma de um gemido nada mais era do que o próprio Espírito através da minha vida naquele momento ali, naquela experiência. Porque o Espírito que habita em nós se expressa através de nós. E em novas línguas, obviamente, só pode ser pelo poder do Espírito. E é importante a gente clamar por esse auxílio. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos débeis. Mas nós precisamos clamar a Deus pela sua intervenção, pelo seu auxílio, pela sua misericórdia, para que Ele nos levante em força, para que a gente se posicione verdadeiramente contra tudo aquilo que o desagrada, que o aborrece, que o fere e que de alguma forma põe por terra o sacrifício do seu filho na cruz. A gente precisa discernir isso na nossa vida e usufruir dessa reconciliação em todo o tempo. Em todo o tempo. Todos os dias nós temos oportunidade de nos arrepender. Todas as noites antes de dormir nós temos oportunidade de nos acertarmos com Deus. Todos os dias ao amanhecer nós temos oportunidade de nos entregarmos a Ele. Se nós negligenciarmos isso, é uma escolha nossa. E isso, lamentavelmente, tem um peso muito alto, um peso muito forte. Quando aquele filho pródigo, que caminhou deliberadamente no erro, e ele se deu conta do que ele estava fazendo da vida dele, ele humildemente reconheceu que ele já não tinha mais o direito de ser chamado de filho. Mas ele não se importou com isso, ele disse, não importa, eu sei que eu não mereço mais ser chamado como filho, mas eu vou, nem que seja para ser servo do meu pai. E ele voltou com humildade, ele voltou quebrantado, ele voltou arrependido. E a palavra de Deus nos mostra, como que representando exatamente a atitude de Deus para com o homem, o quanto que aquele pai se alegrou com o retorno do filho. E o quanto que ele novamente dignificou aquele rapaz. Mas há uma necessidade de arrependimento. E há um zelo que precisa ser tomado. Porque até quando as nossas iniquidades vão ser passadas desapercebidas? Tenha isso no teu coração com temor. Deus não vai tornar a sua graça barata, porque ela custou altíssimo preço. Ela é preciosa demais para ser tratada de qualquer maneira. Por mais indignados, ou contrariados, ou infelizes, ou frustrados que nós possamos estar, nós precisamos sempre lembrar que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus é pleno em misericórdia. E crermos nas suas promessas, e crermos nas suas palavras. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, como que isso pode cooperar para o meu bem? Ainda que eu não entenda, eu preciso crer. Porque Deus sabe de todas as coisas. E a maioria delas eu não sei. Eu preciso crer. E eu preciso entender que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Isso é uma palavra que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta que a gente se ire e que a gente permita que a ira nos tome.
Porque quando nós fazemos isso, é como se nós levantássemos por nós mesmos para estabelecermos a justiça a nosso favor. Mas eu vou te contar uma coisa que você precisa saber, se é que você já não sabe. A nossa justiça não é justa. Deus é justo. E Ele é quem estabelece a justa justiça. E aquele que entrega a sua defesa ao Senhor será defendido por Ele sempre. Lembra do versículo que nós lemos? Que Ele se faz justiça por nós, por aqueles que obedecem os seus mandamentos. Por isso nós devemos abandonar a ira, abandonar o furor. A própria palavra de Deus nos diz isso. Abandonar a maledicência, abandonar o falar injurioso, o julgarmos uns aos outros. A Deus pertence a justiça. Ele se levanta em nossa defesa sempre que nós nos colocamos sujeitos à sua mão poderosa. Mas nós precisamos ser encontrados em fidelidade e em obediência para com o nosso Deus. Amém? Lá em Romanos 14:17, a palavra diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino para o qual o Senhor nos tem chamado. Esse é o Deus fundamentado em amor, justiça e misericórdia. E de todas essas formas Ele se manifesta na sua perfeição e no seu imenso amor para conosco. Amém? Em nome de Jesus, não deixe que o teu coração te engane. Não deixe que o diabo te engane. Não deixe que o medo te engane. Creia que você pode mudar, que você pode ser diferente, que você pode vencer as suas fragilidades, que você tem lugar de arrependimento junto ao Senhor, porque Deus espera para se arrepender, Ele espera para que nós nos arrependamos e para que Ele possa exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Tome posse dessa palavra. O Senhor te chama ao arrependimento, o Senhor me chama ao arrependimento, o Senhor nos chama ao seu reino, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por mais um momento, coloque-se diante dele. Eu quero te dar uma oportunidade de você se colocar diante do Pai. Esse é um momento precioso. Não adie essa hora. Não adie essa oportunidade. O Senhor nos chama. E Ele nos chama com muito amor e muita misericórdia. E Ele sabe exatamente o seu estado. E Ele te diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Coloca diante do Senhor o teu coração. O Espírito de Deus te sonda, Ele te conhece, mas é preciso que você também se sonde e venha a prescrutar o que tem estado escondido nos cantos da tua alma, nos cantos do teu coração, e que de alguma forma tem tentado agir ocultamente nos bastidores da tua vida, te influenciando a atitudes que te afastam de Deus e que roubam de você as preciosidades que Deus tem reservado para a tua vida. Coloque-se diante do Senhor agora. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti juntamente com os meus irmãos, te pedindo a Deus que a Tua misericórdia nos alcance. Quantas vezes, Senhor Jesus, somos tomados de tristeza, de indignação? Quantas vezes nos levantamos em nossa própria defesa? Quantas vezes tentamos resolver as coisas à nossa maneira, talvez acreditando que o Senhor se esqueceu de nós,
talvez flexibilizando alguns mandamentos com o intuito de alcançar coisas que tanto desejamos, que necessitamos. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, que o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Nenhuma das nossas lágrimas, nenhuma das nossas orações, nenhuma das nossas necessidades passam desapercebidas diante de Ti. O Senhor conhece todas elas e o Senhor jamais será indiferente a elas. Mas o Senhor age também movido pela Tua justiça, também movido pelo Teu amor, igualmente movido pela Tua misericórdia. E nós nos sujeitamos diante de Ti, sabendo, Senhor, o alto preço que Jesus pagou naquela cruz. E quão precioso é aquele sangue que foi ali derramado. Um sangue que tem poder. Poder para nos lavar, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. Transformar-nos à Tua imagem e à Tua semelhança. De glória em glória, até chegarmos a dia perfeito, crescendo na estatura, dia após dia, até alcançarmos a estatura de Cristo. É o Senhor quem opera todas as coisas em nós. Por isso nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, eis-nos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a alcançarmos êxito na nossa obediência a Ti. Imprime em nós temor, imprime em nós sabedoria, imprime em nós, Senhor, zelo para contigo. Compartilha conosco dos mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Que nós, Senhor, venhamos a amar a obediência e odiar a iniquidade. Amar a Tua justiça e nos aborrecermos do mal. A mesma indignação que há em Ti para com o mal, haja e habite em nós. E o mesmo amor que há em Ti, também habite em nós, Senhor. Para amarmos o que Tu amas e nos aborrecermos do que Te aborrece. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti. Espírito de obediência que estava em Cristo. Enche-nos. Enche-nos de Ti. E ajuda-nos, Pai, a sermos filhos obedientes à Tua palavra, porque certamente colheremos o melhor dessa terra. Sem falar no mundo vindouro, Senhor, que apesar de sonharmos com Ele, ainda não conseguimos imaginar a Sua grandeza e magnitude. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti e conduze-nos em verdadeiro arrependimento. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa consciência seja sensibilizada a ouvirmos a voz do Teu Espírito e sempre que a nossa consciência nos condenar, que venhamos a nos quebrantar diante de Ti e a buscarmos da Tua misericórdia e bondade para alcançarmos novamente o lavar regenerador de Cristo em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus seja exaltado na minha e na tua vida todos os nossos dias. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém.